Olá, eu sou a Ist e isso é uma pequena review e recomendação de livro para você. Como eu falei no último vídeo, eu sou uma pessoa que lê muito conteúdo sáfico, principalmente homoafetivo. Hoje a gente vai cobrir um pouco do começo do livro The Marble Queen, a Rainha de Mármore. O livro começa com duas personagens nas docas, Amélia, chamada carinhosamente de Lia, e Mina, sua fiel escudeira e amiga. Amélia está nas docas esperando alguma coisa. É o barco da frota real voltar do mar. O universo do livro tem um grande problema para os reinos, os piratas. Os reinos dependem de rotas de comércio pelo mar e os piratas estão arruinando tudo. O rei dessa terra, a terra de Marion, organizou uma frota para deter os piratas, usando dinheiro emprestado dos países vizinhos. Mas tudo foi um fiasco porque os piratas também tinham muitos recursos. Então deu tudo errado. O barco volta bem deteriorado e com muita gente ferida. Amélia e Mina saem das docas com o coração muito pesado e lágrimas e tristeza e ansiedade. Afinal, a cidade de Austéria, que é a capital do reino de Marion, dependia desse ataque ser um sucesso e sem isso a população está fadada a morrer de fome. Amélia e Mina saem das docas e vão para o castelo, nos revelando que a Amélia é a princesa do reino e Mina é sua serva. Apesar dessa palavra soar meio mal no português, as duas parecem bem amigas. Ao chegarem no castelo, a Amélia é chamada pela rainha que a confronta, dizendo que a Amélia não se comporta como rainha, despertando a sua segurança um pouco mais. Antes que ela pudesse sucumbir aos sentimentos na frente de toda a corte, o seu irmão, Derek, surge e atira do local dizendo que o rei a quer ver. No caminho, ela diz que a rainha já sabia sobre a frota ter sido um fracasso e presumidamente o rei também sabia. Então ela questiona por que não contaram para ela sobre isso, e ela também acusa a rainha de não querer colocar Amélia no meio da situação. Mas Derek disse, na verdade, foi o rei que disse que não era para colocar ela no meio da história e que isso era para não preocupar ela, apesar de o tiro ter saído pela culatra, porque ela obviamente fica muito preocupada. A conversa toma outro rumo quando a Amélia pergunta sobre a esposa de Derek, que está grávida e logo vai ter um filho. E a gente já percebe como o Derek é um fofo nos quadros que ele aparece, porque ele tá sempre bonitinho e de boa, sabe? Na sala do rei, uma conversa tensa se desenrola. Os outros reinos não vão mais emprestar dinheiro pro reino, porque o reino de Marion já está devendo muito. E há rumores de que alguns que, ao invés de querer ajudar, vão tentar tomar o reino em breve. Então, a proposta do rei é que a Amélia se case com algum pretendente de outro reino para assim formar uma aliança e trazer dinheiro para casa, para a coroa. Ela fica mal com a ideia, mas acredita que deve fazer isso pelo reino, afinal ela já está se sentindo meio inútil nessa história toda. Na noite do mesmo dia, o rei havia organizado um baile para poder trazer os pretendentes para conhecer a filha. O sentimento de Amélia sobre isso tudo é muito claro com essa arte aqui, ó. Com o baile já iniciado, Mina e Amélia conversam antes de entrar, com Mina tentando alegrar a oferenda antes dela ser jogada aos leões. Mas não dá muito certo e Amélia se esforça apenas para cumprir seu dever com o reino. Depois de falar com vários pretendentes, alguém chama sua atenção. Um par de Iliad, uma dupla de Iliad. Um dos reinos que é aliado com o reino de Marion. A dupla é o príncipe Mateu e a rainha Salira. O grupo conversa entre si, com Mina perguntando sobre os costumes do outro reino, já que em Marion não é comum ter mulher de calça e não saia ou vestido. Também não é comum ter mulher guerreira, diferente de Iliad. Enquanto o príncipe Mateu explica para Mina parte dos costumes do reino, Amélia e Salíria estão conversando sobre o que estão fazendo ali, já que a Amélia está para cumprir o seu dever com o reino e a rainha está por um motivo similar, com uma troca de frase importante entre elas. Estou aqui para cumprir meu dever com o meu reino, vindo da princesa Amélia, e com Salira, a rainha de Iliad, dizendo que eu também estou aqui para cumprir meu dever com o reino. Antes do baile terminar, Amélia vê seu coração bater forte ao pensar em uma certa rainha que ela acabou de conhecer.
que é um ponto muito importante para a história. No dia seguinte, pós-baile, a Amélia recebe em seu quarto uma série de papéis com o perfil dos pretendentes e, presumidamente, mostrando o quanto de dinheiro que eles oferecem para o reino de Mario em troca da mão da filha do rei. A princesa não está interessada nem um pouco em saber mais dos pretendentes e simplesmente joga os papéis no fogo. Com isso, ela vai direto para a sala do rei, onde a sua mãe está junto e lhe faz a pergunta se a Amélia já escolheu com quem que ela vai se casar. Ela diz que sim e vai casar com quem ofereceu mais dinheiro, porque ela não se interessou por nenhum deles e não dava mínima para esse rolê todo de casamento, ela só quer salvar o reino. A oferta maior vem do reino de Iliad, com o príncipe Mateu e a rainha Salíria. A rainha pergunta se o pretendente agradou a ela. Amélia pensa em dizer que nenhum dos pretendentes agrada a ela de nenhuma forma, mas responde apenas com um sim, fazendo a rainha ficar com raiva. E antes dela dizer qualquer coisa que possa deixar a situação pior, o rei interrompe e diz que ele deu uma escolha a Amélia e que isso foi muito mais do que os dois tiveram. A rainha sai com raiva da sala e o rei diz que se realmente for aceitar a proposta mais alta, que ela vai ter que sair de barco amanhã, já que o barco para Ilíade vai sair com ou sem ela. Ela vê que tem muito pouco tempo para se preparar para a viagem e o rei reforça que ela vai sozinha, ou seja, sem levar nem a Mina junto, são amigas e serva. Diz que ela não vai poder levar nada mais além do que a roupa do corpo também, o que é suspeito. O clima tenso dessa conversa entre o rei e a Amélia é cortado rapidamente pela notícia de que a esposa de Derek deu à luz e os dois vão ver a criança. Nas docas, a Amélia se despede do pai e de sua melhor amiga. Ela pergunta de sua mãe, mas o rei não responde. Claramente ela não quis vir, sabe? Mó paia. E antes dela entrar no barco, o seu irmão, Derek, chega correndo e entrega para ela uma caixa com uma pequena pulseira, com vários penduracalhos. Ele disse que ia dar o presente para ela no aniversário, mas não ia dar tempo, então ele deu para ela agora, porque o presente ia significar algo para lembrar de onde ela veio, uma lembrança de sua terra natal. No barco, a Amélia parece abalada com tudo que está acontecendo. Com todo o direito, é claro, afinal ela vai se casar no dia já. E a Rainha Salira percebe isso. Ela diz a Amélia que se ela quiser desistir, agora é uma boa hora, já que estão saindo ainda das docas. Causando mais ansiedade na Amélia, porque ela sente que Salira consegue ver através da sua alma. Durante a noite, a Amélia tem pesadelos e o príncipe Matil aparece em seu quarto, oferecendo chá e dizendo que vai ajudar com o Júlio estar no barco. Presumindo que é por isso que ela tá tendo pesadelos. Na verdade, não é por isso que ela tá tendo pesadelos. É mais por toda a situação tá deixando ela com muita ansiedade. Durante a conversa deles, o barco é atacado por piratas, mas não é mostrado muito para quem lê, é só comentado. É mais como se o ataque tivesse sido no convés superior e Mateu até conversa dizendo que o barco que eles têm é muito mais rápido que o barco dos piratas, então não vai ser um problema. Ela volta a dormir com medo sobre o casamento e todo o rolê de matrimônio. No dia seguinte, eles acordam já em Iliad e ainda no cais, Amélia tropeça ao descer do barco, toda bocoela, tadinha, caindo nos braços da rainha Salira. A princesa comenta que sua pulseira caiu na água e sem hesitar nem um segundo, a rainha Salira salta no oceano para buscar, mergulhando e voltando com a pulseira. O trio parte de carruagem para o castelo, com Amélia admirando o local que é muito bonito, principalmente a montanha. E Mateu conta que no amanhecer dá para ver as águias voando sobre o cume das montanhas, e por isso o brasileiro de Iliad é uma águia. Dentro do castelo, Amélia fica maravilhada com tudo. É bem diferente de onde ela morava, já que culturas diferentes de reinos diferentes. Enquanto ela tá maravilhada com todo o local ser diferente, as roupas e tudo mais, uma criança bate na porta do seu quarto e a mãe dela vem em seguida. É a esposa de Matil e a sua filha. A Amélia fica bem confusa com a situação. Ela pergunta para Matil se é normal em Iliad um homem casar com mais de uma mulher. Ele diz que não e que a Amélia vai casar com Salira. Ela acha que houve algum engano e pede para falar com Salira. O grupo discute porque a Amélia simplesmente não leu um papel que explicava sobre o pretendente, lembra?
o papel que ela recebeu durante a manhã e jogou fora. Saleira diz que foi um erro trazer a Amélia e ela sai aos prantos correndo pelo castelo e acaba parando no jardim. A Amélia tá com bastante medo de como todo mundo vai olhar pra ela, com um casamento sáfico, e ela tem medo de ser julgada demais e tudo mais, é uma grande insegurança e ansiedade, mas ela não parece ligar com a ideia de casar com outra mulher. Ela fica no jardim por um tempo até que Saleira chega e se desculpa pelo que ela disse. Ela diz também que pode mandar a Amélia para casa se ela quiser, mas haveria consequências de quebrar a aliança entre os dois reinos. A Amélia fica com medo e pensa, não posso falhar com o reino agora, e repete o que ela disse na mesma noite que conheceu Saleira. Meu dever é com o meu reino. E Saleira responde exatamente como ela também disse naquela noite. E meu dever também é com o meu reino. Mas dessa vez as duas estão muito mais próximas. Bem, isso é um resumo do primeiro capítulo. Não é o primeiro capítulo inteiro, e eu meio que pulei umas partes e só passei muito resumidamente. Mas é porque eu não queria dar tanto spoiler assim. O livro só tem tipo 4 capítulos, apesar de ele ser dividido em partes durante os capítulos, sabe? O que me faz ficar confuso, tipo, é capítulo dentro de capítulo? Ué. Mas, ainda tem muita coisa para ser falada e o livro é realmente muito bom. Eu amei ler do início ao fim e recomendo que comprem ou procurem aí para ler em algum canto. De preferência comprem, apoiem artistas. Não tenho certeza se ele tem em português, mas qualquer coisa uma aulinha de inglês não mata ninguém, né? E também é uma forma de eu dizer que comprem e não pirateiem, né? Porque eu não posso dizer para piratear, é crime. Bem, eu sou a Isti e esse foi um resumo da parte do primeiro capítulo. Faltou um pouquinho para terminar, mas tudo bem. Vão ler, sabe? É muito bom e vale a pena. Um beijo e até o próximo. Mua!